Boa noite, pessoal. Achei que para contar um pouco da história dessa minha aproximação com a medicina tradicional chinesa, o ideal era gravar um pequeno vídeo, que não sei se vai ser tão pequeno, mas vamos tentar resumir o máximo possível a história. Quando meu filho mais novo tinha pouco menos que 1 ano de idade, a gente caiu na bobagem de mudar para uma casa e pintar a casa morando. E com isso a gente produziu nele uma bronquite alérgica bravíssima, muito forte e só resolvia com broncodilatador, inalações com Berotec e que faziam ele ficar taquicárdico e com um monte de problemas. E a gente tentava de tudo e não resolvia. E com o tempo foi passando, ele fez 1 aninho e continuava naquela ladainha, não resolvia, foi andando 1 ano e meio. Bom, certo dia estava eu lá no Jockey Club de São Paulo, de manhã cedíssimo, para assistir o treino do cavalo que eu tinha na época, correndo lá. E ao conversar com o treinador, eu falei: olha, o seu Joaquim, eu vou para casa logo, porque o meu filho não está bem. Era um sábado de manhã e está atacadíssimo da bronquite. Ele falou: minha filha resolve facilmente esse problema. Tem um japonês que tem cavalo aqui comigo, que o pai dele tem um remédio que guarda no cofre, mas que ele trouxe um para mim, e eu dou uma fagulha assim, como se fosse um pedacinho, como se fosse uma unha, eu dou para minha filha tem 26 anos, ele falou, e eu dou para ela e pode marcar no relógio, em 5 minutos sai completamente da crise. Falei: puxa, senhor Joaquim, me passa isso, passa o nome, vê o que o senhor consegue. Eu vou falar com ele. 1 semana depois, ele conseguiu uma cópiazinha da bula que vinha junto com o remédio. Aí eu peguei essa cópiazinha da bula, fiquei lendo, tentando entender aquilo. Tinha casca de um monte de coisas, raiz de um monte de coisas, pele não sei do que lá, chifre de antílope, era um monte de coisas. E o nome desse medicamento era New Wang Qin Xin Van. Muito bem, tentei, pesquisei uma coisa a respeito, mas eu queria o remédio em si. E o pai desse rapaz, que tinha cavalos também como treinador, não tinha como conseguir esse remédio. Então aí o que eu fiz? Eu desconfiei, conversei com um amigo, o amigo falou: o lugar que tem mais chinês fora da China é nos Estados Unidos e Nova York em particular. A Chinatown é um povo chinês acumulado lá. Liga lá para a nossa agência Nova York e pede para alguém ir dar um pulo lá na Chinatown e ver se acha esse remédio. Bom, passei o nome do remédio para o nosso gerente da agência Nova York. Ele falou que tinha um funcionário que era chinês de Macau, que iria lá na Chinatown procurar. Procurou, achou. Primeiro portador que veio dos Estados Unidos para o Brasil trouxe uma caixa com 10 drágeas, 10 desses negócios. E aí ficamos numa dúvida, eu e a Neuza, se a gente ia dar ou não ia dar para o filho, tal, etc. A gente resolveu experimentar para ver se não fazia mal, não fez mal. A gente pegou e deu para ele também um pedacinho. Uma vez, quando estava na crise, passou a crise, a gente deu uma segunda vez para ele fora da crise, deu uma terceira vez para ele fora da crise e nunca mais ele teve qualquer crise de bronquite. Aí você fala: puta, esse remédio é milagroso. Olha, milagroso eu não sei se é, mas ele funcionou. E funcionou muito bem, e daí eu comecei a me interessar muito por pesquisar as origens e as razões dessa medicina tradicional chinesa.
E um dos pontos que para mim foi mais relevante é os quantos séculos de história e de pesquisa tem essa medicina. Enquanto a nossa medicina ela tem poucos séculos, vamos dizer assim, ela começou a se desenvolver no século, meados do século XIX para o século XX, essa outra ela transcende os séculos, ela está lá nos primórdios, são talvez uns 3.000 anos de história acumulada que era contada de pessoa para pessoa, e quem fazia as pesquisas eram monges que ficavam isolados naqueles mosteiros da China, do Tibete, da Índia, os Ayurvedas, mas basicamente na China e no Tibete fundamentalmente existiam esses monastérios que ficavam vamos dizer assim, com monges lá vivendo e concentrados em estudar as coisas. E descobri que esse remédio, ele na realidade é a reprodução laboratorial de alguma coisa que estava na natureza e que aqueles monges que cuidavam da saúde lá para trás, eles toda vez que uma pessoa adoecia por um processo inflamatório, um processo infeccioso ou qualquer coisa assim, esses monges matavam uma cabra essa que habitava as regiões montanhosas da China, e retiravam uma espécie de um apêndice que tinha dentro do processo digestório da cabra, onde se acumulavam alguns ingredientes que ela comia e formavam uma espécie de um cálculo. Então eles tentaram, matavam a cabra, pegavam aquele produto, davam para o paciente e o paciente sarava. Aí, lucidamente, alguém um dia resolveu falar: vamos parar de matar cabra, porque senão daqui a pouco não tem mais cabra. E resolveu fazer então um desenvolvimento em laboratório. Pesquisou tudo que tinha ali dentro e foi compondo esse medicamento feito com as mesmas ervas naturais, com as mesmas raízes, com as mesmas cascas, com o mesmo chifre, com o mesmo de antílope, que era de outra cabra, o chifre, a pele da outra cabra, porque uma mordia a outra, e botaram também um pouco de cálculo de boi ali para fazer aquela liga, e esse remédio passou a ser produzido de maneira laboratorial e que com mesmas propriedades daquele remédio original que dava lá na cabra. E esse remédio tem propriedades anti-inflamatórias e anti-infecciosas, um antibiótico de largo espectro. E por que eu digo isso? Porque chega um dia na minha casa, depois de algum tempo, o meu dentista, meu compadre, acompanhado com a filha dele, que estava com uma infecção de garganta absurda, visível, febre, problema terrível, não engolia nem nada. Eu falei: olha, quer arriscar tomar um remedinho chinês? Você já tomou? Já? Não falei: não, tá bom, vamos lá. Tomou o tal remedinho chinês e no dia seguinte essa menina não tinha nada, mais nada. Então, a partir dali eu comecei a gostar muito dos princípios da medicina chinesa, em particular dessa parte fitoterápica. A parte da acupuntura é um outro mundo também da medicina chinesa, mas a parte fitoterápica é espetacular, é muito bonita, e um dia talvez eu vá estudar um pouco mais profundamente isso. Isso é um pequeno relato de como é que eu me envolvi em querer estudar um pouco da medicina tradicional chinesa. Um abraço para vocês, boa noite.